Pensa só, e se o grande segredo para um tratamento de câncer mais eficaz não estivesse num remédio novo, super tecnológico, mas sim no relógio da parede? Pois é, a hora do dia. Uma ideia que parece simples demais, né? Mas que pode estar começando uma verdadeira revolução na medicina. Essa pergunta parece coisa de ficção científica, eu sei, mas ela está no centro de uma pesquisa super rigorosa que está mudando o que a gente sabe sobre um assunto. As evidências mostram que o timing, ou seja, o momento exato em que um tratamento é aplicado, pode ser um fator decisivo, mas decisivo mesmo, na luta contra o câncer. Vamos entender como? Bom, para entender essa história, a gente precisa falar sobre um relógio oculto que todo mundo tem dentro de si. São os famosos ritmos circadianos. Pensa neles como um ciclo interno de umas 24 horas que comanda quase tudo no nosso corpo, desde a hora que a gente sente sono até, e aqui está o pulo do gato, a força do nosso sistema imunológico. E o fascinante é que a lógica por trás disso é bem simples. O nosso sistema imunológico é como um exército de defesa, certo? Só que esse exército não fica em alerta máximo o tempo todo, 24 horas por dia. Ele tem seus próprios picos de atividade, seus momentos de mais força e também os de calmaria. É um fluxo natural, um vai e vem de atividade. E aí, como é que os cientistas ligaram uma coisa na outra? Como conectaram esse relógio biológico ao tratamento do câncer? Bem, eles começaram a notar um padrão bem curioso. As primeiras pistas de que o tempo podia ser um aliado que ninguém esperava. Olhando para dados do passado, mais de 20 estudos diferentes encontraram a mesma coisa. Os pacientes que recebiam imunoterapia mais cedo pareciam ter resultados melhores. Para se ter uma ideia, uma análise que juntou vários desses estudos chegou a sugerir que a sobrevida poderia, olha só, quase dobrar. Era uma pista incrível, mas ainda não era uma prova definitiva. É que esses estudos que olham para o passado, os retrospectivos, têm suas fraquezas. Sabe como é? Pode ter algum viés escondido ali nos dados, algum detalhe que passou batido. E o mais importante, eles não conseguem provar que foi o horário que causou a melhora. Para ter certeza, a ciência precisava de um estudo muito mais forte, um ensaio clínico randomizado. E foi exatamente isso que fizeram. Finalmente, um grupo de pesquisadores colocou essa ideia à prova com um estudo desenhado para dar uma resposta clara, sem rodeios. O estudo Lung Time Call 1. E olha, não era um estudo qualquer não. A gente está falando de um ensaio clínico de fase 3, que é tipo o padrão ouro da pesquisa médica, o mais alto nível de evidência. Os cientistas pegaram 210 pacientes com um tipo avançado de câncer de pulmão e os dividiram aleatoriamente para testar uma única variável, a hora do dia em que eles recebiam o tratamento. E os resultados? Bom, eles foram, para dizer o mínimo, impressionantes. O que eles descobriram tem o potencial de mudar a forma como a gente pensa sobre a quimioimunoterapia. A organização do estudo foi simples e, por isso mesmo, genial. Metade dos pacientes recebeu a quimioimunoterapia antes das 3 da tarde, o que eles chamaram de grupo do início do dia. A outra metade recebeu exatamente o mesmo tratamento, só que depois das 3 da tarde, no grupo do final do dia. Então vamos aos números. Para o grupo que recebeu o tratamento mais cedo, o tempo médio até a doença voltar a progredir foi de 11,3 meses. Um número bem sólido, né? Mas, e o outro grupo? Agora, a parte que choca. Para o grupo que recebeu o mesmíssimo tratamento, só que mais tarde, esse tempo médio foi de apenas 5,7 meses. É isso mesmo, quase a metade. A diferença é simplesmente gritante. E esse gráfico aqui mostra o impacto de um jeito que não deixa dúvida. Não é uma diferençazinha que podia ser por acaso. A eficácia do tratamento praticamente dobrou só ajustando o horário no relógio. É o mesmo remédio, o mesmo tipo de paciente, mas com resultados drasticamente diferentes. E a notícia fica ainda melhor. O benefício não foi só em atrasar a progressão da doença, mas em prolongar a vida das pessoas. A sobrevida média foi de incríveis 28 meses para o grupo da manhã contra 16,8 meses para o grupo da tarde. Isso mostra que o efeito não é algo passageiro, é profundo e duradouro. A pergunta que fica é, mas por quê? Como é que isso funciona? As análises mostraram que, no grupo da manhã, o tratamento batia exatamente com o pico de atividade do relógio imunológico. Isso causava um aumento das células T CD8+, que são os nossos soldados de elite que combatem o câncer. E não era só uma questão de ter mais soldados, mas sim soldados mais ativos e menos cansados, o que resultava num ataque muito mais poderoso contra o tumor. Tudo isso nos leva a pensar nas implicações, né? Se um simples ajuste de horário pode ter um impacto tão grande assim, o que mais a gente pode estar perdendo por não olhar para o relógio? Será que isso é o começo de uma nova era para a medicina?
Os próprios autores do estudo, publicado na superconceituada revista Nature Medicine, resumem a descoberta de forma bem direta. A conclusão deles é clara. Administrar o tratamento mais cedo melhora substancialmente os resultados. É uma afirmação muito poderosa, vinda direto da fonte. Claro, é sempre bom ter pé no chão. A ciência avança com cautela, e isso é ótimo. Esse estudo foi feito em um único hospital na China, então o próximo passo é confirmar se esses resultados se repetem em populações diferentes, em outros lugares do mundo. E embora os dados de sobrevida geral sejam muito promissores, eles ainda estão sendo acompanhados para a confirmação final. Isso nos deixa com uma pergunta gigante para o futuro. Se ajustar o tratamento ao nosso relógio biológico funciona tão bem para o câncer de pulmão, onde mais isso poderia ser aplicado? Vacinas? Doenças autoimunes? Essa ideia de cronoterapia abre um campo de possibilidades totalmente novo e sugere que, às vezes, a questão não é só qual o tratamento, mas também quando.